Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. É muito legal quando a gente vê a juventude da igreja adorando, né? Servindo ao Senhor, queimando no Espírito, como dizem os pentecostais, fazendo evangelismo e por aí vai. Mas essa juventude cresce e entra para a universidade. E, infelizmente, boa parte desses moços e dessas moças acabam se esfriando na fé, passam a frequentar a igreja de maneira mais irregular e muitos abandonam a fé, pelo menos por algum tempo, né? Aí depois lá na frente, por causa das vicissitudes da vida, os tropeços, as encrencas, acabam muitos deles reencontrando o caminho do Senhor para consertar as coisas que deram errado. Mas o ideal seria que quem já está na igreja permanecesse nela e cada vez melhor, trilhando o caminho da fé, apesar dos pesares. O que será que a universidade traz de novo e de tão encantador para a juventude que faz com que boa parte dos jovens crentes se esfrie quando vai para a faculdade? E que tipo de prevenção a igreja pode e deve exercer para evitar que isso venha a acontecer, uma vez que a gente sabe que vai, né? Então, você tem um grupo de adolescentes que em poucos anos vai estar pronto para o vestibular. Sabe o que acontece com a maioria dos moços crentes que vão para a universidade? Não vai fazer nada? Qual é a nossa prevenção? Talvez estejamos errando exatamente nessa estratégia, se é que nós a temos. E é por isso que o Vejam Só, atendendo às solicitações dos nossos telespectadores, quer discutir o assunto com quem entende dele. E você pode dar a sua contribuição. Se não tiver nenhuma, preste atenção naquelas que aqui vão ser oferecidas. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. E hoje nós recebemos mais uma vez, com muita alegria, o pastor José Libério Lima dos Santos, o Zé Libério, da Toca Comunidade Cristã. Olha o nome da igreja do Toca Comunidade Cristã. Seja bem-vindo, pastor Zé, tudo bom? Fala, seu Weber, como é que vai? Bem, graças a Deus. Você está bonitão, tô gostando. O senhor também, o senhor remoçou. Eu só emagreci. Pobre no frio tem que trocar roupa, então dá uma melhorada, entendeu? Mas hoje eu tô aqui como Toca do Estudante. Toca do Estudante. Organização Toca do Estudante, né? Hoje não tô como Toca Comunidade Cristã. Já que vamos falar de Toca Comunidade Cristã é o nome da igreja. É certo? A igreja, que surgiu a partir do trabalho da Toca do Estudante. E como é que funciona e quando a Toca do Estudante? Bom, a Toca do Estudante está espalhada aí em vários campi, em muitos lugares, tanto do Brasil, fora do Brasil. E a gente faz duas coisas básicas, né? Primeiro encontros de espiritualidade no campus e projetos voluntários. Isso que a gente faz com regularidade. Na verdade, a gente define assim, uma ferramenta de integração entre estudantes. Então, a gente integra estudante, estudante com igreja, estudante com família, estudante com realidades sociais que precisam ser alteradas e vai fazendo esse caminho. Nossa base, nosso quartel-general está ali no Butantã, que é a Casa Toca. Hoje nós temos, por exemplo, desde a última vez que eu vim aqui, hoje nós temos 13 estudantes morando lá na Casa Toca. Que legal. Eles moram lá. Com você? Não, comigo não, eu moro com a minha mulher, rapaz. Que eu quero saber se esses caras morando comigo. Você tá doido? Eles moram lá na Casa Toca, são meninos de vários cursos, de diferentes universidades, né, de vários grados, né, de várias graduações, né, de níveis na universidade, desde graduação até mestrado, doutorado também. E eles moram lá. Legal. Ali no Butantã, Coronel Camisão 185. E lá funciona a igreja. A TCC, a Toca Comunidade... Vai lá. 18 horas e 1 minuto. Não, quase. Você avançou então meia hora. 17h59. Não, você avançou meia hora. 17h31. Exatamente. 17. O horário do culto mais sui generis do mundo. Inclusive, domingo a gente volta primeiro culto do segundo semestre. É domingo agora.
17h31. Por quê? Vocês saíram de férias? Não, em julho a gente faz um recesso e o pessoal se envolve em projetos voluntários por aí e tal. A igreja entra em recesso? Sim. Ali da reunião dominical. Ah. E depois se espalha, né? A igreja se espalha. E aí vocês vão retornar esse domingo? Esse domingo. Às 17h31. Exatamente. A gente faz isso em janeiro e junho. Janeiro é a mesma coisa. Que legal. Tá bom. O outro convidado é o reverendo Marcelo Coelho Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que é capelão na Universidade Mackenzie. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça. Prazer de novo estar aqui, estar junto com o Zé Libélio também, conhecendo aí um pouco mais do trabalho e também podendo compartilhar desse tema que é a nossa batida aí principal, né, no trabalho de capelania universitária. Mas o irmão pastoreia uma igreja local? Pastoreio a igreja local lá em Barueri, a Igreja Presbiteriana das Nações, que fica na rua Lyon 58, antes que você me pergunte, né, o endereço, pertinho de um supermercado grande ali do bairro, Parque das Nações em Barueri. Estamos com um projeto de implantação da igreja, revitalização, já no seu 3º ano, muito vibrante lá, e a gente quer convidar os circundantes lá da igreja para estarem conosco ali, servindo o Senhor. Que horas é o culto? O culto é às 18h30. Redondo? Redondo. Não é 31? Não é 31. Sim. Não é 31. Essa é a multiforme graça do Senhor claro, espalhada pela igreja. Tá bom. Vamos lá. O Zeca, que aliás é aluno do Mackenzie, né, preparou a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Você acredita que todo cristão que está na faculdade ou vai entrar em alguma deveria ter algum preparo especial para isso? Hoje queremos debater uma ideia que assusta muitas igrejas e jovens: a faculdade. Vamos tentar entender o motivo de tantos crentes abandonarem a fé durante os anos de curso. Como evitar que tantos jovens abandonem aquilo que acreditam ao entrar na faculdade? Afinal de contas, ser crente na faculdade não é fácil, principalmente quando não se tem uma vida firme com Deus. Os desafios são enormes e muitos se desviam por não resistirem aos prazeres do mundo. Ao mesmo tempo, devemos entender que a faculdade é sim um presente de Deus, que trará crescimento em todas as áreas da vida. Para a maioria dos jovens cristãos, a faculdade é um grande desafio por conta das tentações e amizades que podem afastá-los de Deus. Uma pesquisa recente apontou que 70% dos jovens que frequentam a igreja durante o ensino médio abandonaram a fé em algum momento dos anos em que estão no curso superior. Mas, obviamente, não deveria ser assim. Os jovens precisam entender que o relacionamento com Deus é a base que os fará ser bem-sucedidos em todas as áreas da vida. E é na faculdade que eles serão questionados sobre a razão de sua fé. Por isso, não devem se dedicar apenas em aprender as disciplinas na sala de aula, mas também estudarem a palavra de Deus. A universidade é um lugar de debates, de pluralidade, de ideias que convergem principalmente para o ser humano. Mas, muitas vezes, as universidades relegam a religiosidade e a vida espiritual a uma mera superficialidade. Os jovens cristãos universitários devem crer que é fundamental e aprender a olhar além dessa superficialidade, buscando transmitir com diferentes formas de expressão as verdades que revigoram a unidade do ser humano, preparando os cidadãos para o futuro, para uma vida mais plena e uma atuação mais justa na sociedade. Esse, obviamente, deve ser o ideal, porém, parece que não é bem assim que as coisas acontecem, pois vemos muitos, mas muitos casos mesmo, de jovens que abandonam a fé diante dos desafios acadêmicos.
Como deve se comportar na faculdade um cristão? Qual a postura ideal desse jovem? Bom, vamos debater tudo isso e muito mais agora no Vejam Só de hoje, que está apenas começando. Fique ligado! O tema de hoje foi sugerido por algumas pessoas e é de extrema relevância na medida em que a grande parte dos jovens da igreja sonha em ingressar na universidade, os pais fazem sacrifícios e tudo, né, para que os filhos tenham uma formação superior. Infelizmente, pelo que eu vejo, boa parte desses pais não se preocupa com os efeitos colaterais disso na fé dos jovens, né? E não sei se o pastor e a liderança da igreja também não estão desatentos para esse aspecto. O Zeca trouxe uma informação que, misericórdia, eu achava que era grande o número, mas nem tanto. 70% são 7 em cada 10 jovens que entram na universidade, que antes frequentavam a igreja e que depois se esfriam na fé. É muita coisa. Pastor Zé Libério, como é que o senhor vê isso? Bom, são vários aspectos, né? Eu não quero discordar muito da pesquisa que o Zeca fez, mas esse número no Brasil a gente ainda não pode aplicar. Nós não temos uma grande geração de jovens que passaram pela universidade no Brasil e que saíram das nossas igrejas evangélicas. Nós estamos tendo agora, essa é a grande geração, de uns 10 anos para cá, que é oriunda da igreja de são os evangélicos de 2ª ou 3ª geração. Esse pessoal, antes disso, os seus pais não estiveram na universidade, seus avós nem pensaram. Então, essa medição a gente vai ter condição de fazer com mais acuidade daqui talvez uns 10 anos. A gente vai ter uma condição de medir isso melhor. Parece que o número é muito elevado para nós aqui. Baseado nos Estados Unidos, aí dá para você afirmar. Lá eles estão oscilando entre 60% e 65%. Né? De jovens que cresceram na igreja, tem uma cultura, vamos dizer assim, evangélica, protestante, e aí nos seus primeiros 18 anos, 18, 19 anos, que eles chamam de freshman years, né? Nos primeiros anos da universidade, eles acabam abandonando. Mas lá tem algumas séries de fatores, porque o estudante com 18 anos, que vai para uma universidade nos Estados Unidos, ele quase que obrigatoriamente ele muda de cidade. Ele sai completamente do radar dos pais. Isso no Brasil não acontece assim. A gente não... Agora que está começando a ter assim, essa grande opção de faculdades, de universidades e tal, coisa que há 15 anos atrás não tinha. É simples, você chegava numa mocidade, eu sou do tempo da mocidade, que tinha 30 jovens, e você perguntasse 30 anos atrás, 25 anos atrás, quantos aqui vão para a universidade? Quantos levantariam a mão? Há 25 anos atrás, você faz alguma ideia? Uns 2 ou 3. Desses 2 ou 3, seguramente 2 estavam pensando em fazer alguma coisa relacionada a ministério, que era ser pastor, ser missionário e tal, ou ministro da igreja, alguma coisa assim. Por quê? Àquela altura, você sustentava a casa com nível médio. Você sustentava a casa com nível técnico. Você não precisava avançar. O mercado mudou, a sociedade mudou, e hoje, se você quiser manter o mesmo nível do seu pai de 20 anos atrás, que tinha estudo médio, você tem que ter pelo menos MBA. Então, essa chegada, essa medição, eu acho que ainda para nós ainda não é bem aplicada. Isso funciona muito bem nos Estados Unidos. Agora, que há um choque, não há dúvida. Tem um choque. Né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso aí. Reverendo Marcelo Coelho Almeida, entre outras atribuições, atualmente capelão do Mackenzie. Ele já foi capelão militar, foi capelão de colégio, agora é capelão da universidade, né? E pai, né? Além de pastor de igreja local. Como é que o senhor vê essa questão? Por que tantos jovens se esfriam na fé quando entram para a universidade? Eu posso falar da vivência dos últimos 6 anos, que já é uma vivência, digamos assim, pós
geração que o Zé colocou, ou seja, desses jovens que adentraram a universidade, enfrentaram esse problema, muitos deles, inclusive, com essa mudança de residência, né, para estar na universidade. E a queixa que eu mais ouço dos meninos é: na igreja a gente tinha que ter sido melhor preparado. A minha impressão, à medida em que eu caminho com eles, e hoje a gente tem agora com a vinda para São Paulo, né, em Campinas eu tinha um universo ali em torno de 80, às vezes um núcleo mais duro ali de jovens envolvidos, uns 20, 30, que a gente organizava acampamento, etc. e tal, porque eu trabalhava com um universo de 1.500 alunos. Hoje, aqui na nossa sede, né, em São Paulo, a gente tem um universo de 47 mil alunos. Então, eu tenho um trabalho direto com jovens universitários envolvidos e comprometidos com o Evangelho, pelo menos ali na faixa de uns 300 jovens, né? E o que eu percebo é quase que um ressentimento, quase que um lamento, dizendo a gente podia ter sido melhor preparado. Ou quando a gente está no ambiente de estudo bíblico, de trabalho cristão, seja culto, oração, etc., é ainda que um certo ressentimento, dizendo por que na igreja a gente não tem esse espaço para crer e também pensar, né? E não excluir, não excluir a razão e a inteligência dos nossos ambientes de adoração, dos nossos momentos de culto a Deus. Talvez esse seja, para mim, aquilo que eu tenho visto de mais evidente aí como causa desse problema. A nossa enquete de hoje é, na verdade, uma pequena pesquisa, né? Você vai dizer se a responsabilidade maior para esse quadro é, de fato, da igreja, que não prepara adequadamente os jovens, ou não, né? Por mais que a igreja faça, os jovens acabam se encantando demais com a liberdade que recebem na universidade. A pergunta é a seguinte: você acha que as igrejas investem pouco em atividades para os jovens e, por essa razão, por investirem pouco em atividades para os jovens, muitos deixam a fé ao entrar na faculdade? Né? Então, sim ou não? Tá bom? O sim é: a igreja investe pouco nas atividades para os jovens. Então, deveria investir mais em atividades para os jovens, e isso evitaria, né, o abandono da fé. Ou se você acha que a igreja, não importa o que ela faça, os jovens vão se afastar mesmo, aí você responde o não, tá bom? Essa é a nossa ideia. E por falar em escola, anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, está esperando sua ligação. Os cursos estão começando agora, essa semana, né, do segundo semestre, mas dá para você se matricular sim. 0 operadora 11 3115 0819, 3115-0819 em São Paulo. Você fala com o pessoal da secretaria e já começa dizendo: eu moro em tal lugar do país, né? Porque a Agrade tem no Brasil inteiro. Ele vai te dar a unidade mais próxima da sua casa. Lá tem o curso bíblico, é certeza. O curso bíblico está em todas as unidades da Agrade. E há outros cursos que a Agrade oferece, muitos outros, aí vai depender do lugar. Você se informa direitinho sobre o que você pode fazer. Se você é de São Paulo, você vai ter acesso a todos os cursos aqui na nossa sede da Praça da Sé, né? E são muitos. Tem curso até para administrar a igreja, curso de gestão eclesiástica. Bom, muito bom. Não, olha, eu conheço o pessoal que fez o curso. A professora, ela informa como você faz para usar mão de obra voluntária, que é o que a gente mais faz na igreja e nas ONGs, e não ter problema trabalhista, né? Isso, é possível isso, e tem uma porção de coisa lá. Se informa direitinho na grade, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. Vamos ao quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, assim a gente conhece a nossa audiência. Faça a sua fotografia ou faça o seu vídeo, poste no facebook.com/programa Vejam Só. Tem presente para quem participa, tá bom?
Na ocasião oportuna eu vou mostrar o presente. Bom, a primeira foto de hoje vem de São Vicente, no litoral paulista, é o pastor Milton Cândido. Então, quando vocês fizerem as fotos perto da televisão, acende a luz da sala, porque senão a luz da TV e daquele chato que está lá no vídeo, né, vai ofuscar. Mas, pastor Milton, um grande abraço para o irmão e uma saudação especial para a sua igreja, viu? A segunda foto é da capital paulista, é a Aline, né, que também já foi premiada aqui, né, Aline? Gostou e quer participar e ganhar de novo. Tá bom, Aline? Seja muito bem-vinda, inclusive para assistir ao Vejam Só ao vivo. É só combinar com o Rafael pelo Facebook, tá bom? Um beijão para você. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nós temos o Gustavo e a Regina, né? A mamãe. O Gustavo e a mamãe Regina, 2 gerações diferentes assistindo ao programa. Legal, muito bacana. Deus abençoe vocês. Em Sarapuí, eu estou aprendendo cada nome de cidade, viu? Sarapuí, em São Paulo, no estado de São Paulo, o evangelista Davi Santana assiste ao programa. Muito obrigado, viu, o irmão Davi? Deus o abençoe na sua obra evangelística aí em Sarapuí. Não sei onde fica, só sei que é no estado de São Paulo. E a última foto é de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O Elton da Silveira é o nosso telespectador lá. Deus o abençoe, Elton. Come um espeto corrido aí em minha homenagem, viu? Na próxima vez que você for churrascar. Bom, hein? Isso é bom. Um friozinho desse. Os que estão participando do quadro, Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, tanto com fotos quanto com vídeos, vão concorrer a um presente, né, que a gente vai sortear, não sei exatamente quando, a Bíblia Visual, comecinho de setembro, é um mês, você tem um mês para participar. É a Bíblia Visual com infográficos, um lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, e Pais Modernos, Valores Eternos. Esse é o kit do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Tá? A pessoa vai receber esse prêmio, né, por sorteio, tá bom? Tem que confiar na graça de Deus, né? Na graça do Senhor, né? A graça divina. E na Igreja da Graça também. Ué, por que não? Né? Tanto concorre a foto quanto o vídeo. O vídeo daqui a pouquinho a gente vai pôr no ar, mas deixa eu dar uma bronquinha aqui. A pessoa que mandou o vídeo não se identificou, não falou o nome, não falou de onde é. Então, sempre você começa dizendo, eu sou o Heber Cocarelli, da Igreja Presbiteriana Independente, moro em São Paulo, e eu queria dizer que esse programa é muito chato. Tá? Dá o teu recado, mas se identifica, tá bom? Até para a gente poder depois mandar o presente para você, né? Como é que a gente vai fazer se você for sorteado ou sorteado? Bom, o tema de hoje tem a ver com o esfriamento na fé dos jovens que entram para a faculdade. O pastor Libério, eu me lembro que nos anos 70, 80, ficou muito famoso uma iniciativa do falecido e saudoso Francis Schaeffer, que era um presbiteriano. O Labri, que ele organizou um acampamento ou um retiro para jovens universitários. Você chegou a conhecer como funcionava? Eu não fui à Suíça. Eu tive o privilégio de estudar com um camarada que foi lá. Estudou com o Schaeffer. O nome dele é Scott Horel. Ele foi meu professor lá nos anos 90. Scott Horel, ele foi discípulo do Francis Schaeffer? Eu trabalhei com ele na Vida Nova. Pois é. Nunca soube disso. O Scott é bem reservado. Hoje ele dá aula lá no Dallas Baptist Seminary. Sim, ele saiu do Brasil para ir para lá. Scott 20 e poucos anos atrás. Exatamente. Então, o Scott foi meu professor. Né? E a nossa casa toca é inspirada no Labri. Eu imaginava. Apesar de ser diferente. O Schaeffer comprou um chalé nos Alpes Suíços. A gente tem uma casa aqui no Butantã, tudo a ver. Tá. Mas o objetivo é treinar estudantes para a vida. Esse é o negócio. E o Schaeffer, ele batia muito nessa tecla, né? O pastor Schaeffer batia muito nessa tecla de que é necessário fazer leitura do contemporâneo, do mundo. Tem livros magníficos aí que abrem a cabeça. O Deus que Intervém,
a verdadeira morte da razão. A morte da razão. Outro dia a turma estava perturbando minha vida lá, eu falei assim, tá bom, vocês querem discutir um pouquinho de filosofia? Lê para mim esse livro aqui e depois a gente conversa. E aí foi engraçado, que olharam para o livro, né, viram um livro fininho, pequenininho, com 35 páginas. Ah, isso aqui é fácil. Estão até hoje lendo o livro e não chegaram a mim. Né? Deu bug. Deu bug, bugou. Foi verdade. Esse livro bugou a gente aqui, cara, que é isso e tal. Né? Mas um dos livros que me chamou muita atenção, além da Morte da Razão, o Manifesto Cristão, é fantástico, né? O Christian Manifesto. Então, Cristão e Ecologia. O Cristão e Ecologia, eu fui, assim, em certa medida, muito influenciado indiretamente através do Scott, coisas vindas do Schaeffer. Eu estudei teologia contemporânea com ele, muito desse negócio sistemático e tal. Né? Apesar de hoje o Labri ter, no Brasil, quem cuida é o Guilherme lá, o Guilherme, o Rodolfo. Mas é em Belo Horizonte, né? Em BH. Então, eu queria renovar o convite para o Guilherme. O Guilherme, você já não veio, não? Veja bem, eu vejo só tem passagem na primeira classe de avião supersônico. Então, ele não quis. Vamos dar um jeito que o Guilherme vai estar para vir por aqui. Ótimo. Eu vou conversar com ele. Seria excelente fazer uma entrevista. Faz muitos anos que eu queria entrevistar. É um parceiro, é um pensador, né, filósofo, pastor também. Então, vale a pena conversar com o Guilherme. Guilherme, muito gente boa, muito envolvido com o trabalho. Essa questão de revolução afetiva é a praia dele. Ele está bem envolvido com isso, um negócio interessante de tratar. Então, um pouco é isso, né? Entender essa contemporaneidade, o que acontece hoje com o pensamento, como é que a cabeça vai andando, vai mudando, os paradigmas que vão surgindo, outros que vão saindo de posição, vão se alocando e tal, e como relacionar isso com a fé cristã. O Marcelo falou ali, se ele tivesse sido melhor preparado. Eu não quero ser presunçoso, mas baseado no que eu falei antes, eu sei por que eles não foram melhor preparados. Porque a liderança das igrejas hoje, que estão aí na crista da onda, e agora começou a arrefecer, a maioria deles, pelo menos no caso das igrejas batistas, são de nível médio. A maioria dos pais desses meninos que estão indo para as universidades, eles nunca entraram na universidade. Como é que você vai preparar um camarada? Para o que você não viveu. Você não sabe o que é. Entendeu? Então, assim, eu escuto muitas vezes, pastor, pelo amor de Deus, meu telefone toca, meu e-mail enche de gente, Facebook, aquela coisa toda. Pelo amor de Deus, meu filho, assim, se você começa a conversar com o pai, com a mãe, você observa que o pai e a mãe não tiveram essa experiência. Ou quando tiveram, foi assim, depois de casados, por uma questão estrutural de manutenção do padrão de vida. Então, o cara ia lá de noite na faculdade, quem vai na faculdade de noite, o cara não está para brincar. O cara vai para lá para fazer prova, faço prova. Fazer trabalho, faço trabalho. Não vê a hora de passar aqueles 4 anos, o negócio passou, ele pegou o canudo dele, manteve o nível, o padrão dele. Ele não se envolveu na universidade para valer. É diferente do menino, 18, 19 anos, que tem um pouco mais de folga. E aí, não tem suporte, não vai ter. Por enquanto, por essa geração, pelo menos, vai ser um pouco difícil. Há exceções. Os presbiterianos são exceção, na minha opinião. Tem mais gente. Tem um presbiteriano aqui, deixa eu inquirir. Mas eu acho que é. Mas eu ouço, não sei se é verdade, porque acho que tem muita gente criticando a igreja. É muito fácil criticar a igreja. Até tem um amigo meu, o Dr. Bitum, que fala assim, não fala mal da noiva porque o noivo fica bravo. O noivo sabe cuidar da noiva. E convidado também. Eu que sou convidado também. Então, mas falam muito o seguinte, eu queria o seu comentário sobre isso, reverendo, que a igreja atual perdeu a relevância para o mundo contemporâneo porque traz respostas para perguntas que ninguém mais está fazendo. Eu acho esse um grande equívoco hoje desse pessoal que tenta fazer essa leitura, digamos, contemporânea da igreja. Eu acho que a igreja não tem que se mirar por aquilo que o mundo está produzindo. Ela tem que gerar as perguntas, né? Então, assim, você falando nessa fala do Bitum,
eu fico até assim com medo, né, de criticar a igreja. Mas, na verdade, toda vez que a igreja, por ser composta de pessoas como nós, pecadoras, perde o rumo de Cristo para ela vai ter essas, digamos assim, esses percalços. Um deles é esse aspecto de preparar mal os seus jovens. Mas isso não é uma crítica à igreja no sentido daquilo que a igreja deve ser como igreja de Cristo. É uma falha de ela não estar sendo como ela realmente é. E aí não tem que a igreja se adaptar às perguntas que estão sendo feitas. Ela tem que gerar as perguntas corretas, no caso aqui nos jovens. Ela tem que voltar-se para o evangelho puro e simples. Ela tem que pregar a palavra pela motivação correta, da forma correta. E isso gerar no jovem a sede por Jesus, mas por essa relevância do evangelho na pessoa humana e no mundo. Ou seja, quando se fala muito em trabalho de jovens, já tem um tempinho que eu caminho com essa questão de trabalho com jovens, e normalmente essa geração mais antiga diz assim, o que a gente precisa fazer para conquistar o jovem, né? Eu sou meio avesso a esse tipo de posicionamento. Eu acho que o evangelho ele é relevante para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. O evangelho de fato, o evangelho que diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ponto. A partir daqui, você vai gerar no jovem perguntas que talvez o mundo não esteja fazendo, mas precisasse fazer. E ele ir fundamentado com essas perguntas e respostas, sabendo que esse é justamente o problema do ser humano, que gera esse confronto na cabeça do jovem quando entra na universidade. Por quê? Porque aqueles que entraram na universidade sem o preparo cristão, eles estão preparados para combater as raízes do evangelho na cabeça de um jovem minimamente ali, meio perdido, só com os aspectos que você citou de culto, de adoração, sem ter aprofundado no conhecimento de Deus, entendeu? Então, não sei se eu viajei muito aqui na resposta, mas eu acho que a igreja ela é relevante e ela tem que lembrar da sua relevância por causa do evangelho. E isso está no coração do jovem para ele ir fervoroso para a universidade e lá ele gerar perguntas e respostas. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, começando com o Libério. Uma pergunta instigante, que é a seguinte: a Bíblia é avessa à pluralidade? Porque a primeira coisa, universidade tem esse nome porque o cara vai estudar o universo. Sem limite de conhecimento, aqui é proibido proibir, não sei o que e tal. Legal. Então tá. A Bíblia é avessa à pluralidade? Não. Se a pluralidade não fosse prevista na intenção do Criador, talvez o objetivo final de todo o trabalho redentivo de Jesus seria deixar todo mundo igual. Só que quando você olha para Apocalipse 7:9, diz de passagem, quando você for no meu funeral, só leia esse versículo. Tá bom. Ok? Eu estou falando sério. Fica lá falando, esse cara fazendo... Só lê Apocalipse 7:9. Diz assim, eis que olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda língua, tribo, povo e nação, com vestiduras brancas e palmas nas mãos e cantavam um hino ao Cordeiro, blá. Veja lá, confere na sua Bíblia, Apocalipse 7:9. Ali você tem multidão de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. O que João está vendo? Eu brinco que ele é o trailer do fim das coisas. Não é? Quando a gente vai no cinema, parece aquele negócio, o coming soon. Então, aquele coming soon lá, que os ingleses chamam de coming soon, né? É o que João viu. Vai ter gente lá de todo jeito. Então, a pluralidade, ela é prevista. Olha, Jesus tinha na sua turma mais chegada, tinha o cara do colarinho branco, que é Levi, que é Mateus, e tem o camarada, que é um Simão Zelote, que era, vamos dizer assim, do PSTU da época lá,
parte para quebrar. Um trabalha com o governo de ocupação, o outro trabalha na contra-ocupação. E os dois são chamados de discípulos, são considerados apóstolos. Quer dizer, nesse aspecto, essa pluralidade cultural, essa diversidade, como é que se diz, intelectual, étnica, de modo algum. Agora, tem que tomar cuidado com essa palavrinha, pluralidade. Porque uma coisa quer me pegar no meu pé? Não. Você pensa que eu estou desligado desse negócio? Porque uma coisa é a abrangência, a pluralidade enquanto abrangência e permeabilidade do Evangelho no sentido de atingir a todos, né? Isso é plural. Isso é plural. O problema é você confundir a pluralidade com o relativismo, com a possibilidade de não mais haver a necessidade de sermos um em Cristo e de estarmos firmados na mesma verdade. Porque quando se fala hoje essa palavrinha dentro da universidade, já se quer dizer que cada um tem a sua verdade, que não existe uma verdade absoluta, que bom que você é cristão, que você não é e que o outro pensa de outro jeito, porque, na verdade, aquilo era um grande engano da cristandade achar que existe só um caminho. Então, esse é um grande perigo ali que eu acho que o Zé ia adentrar, né? Esse é o caminho. Só que o que ele quer fazer? Quer pegar nosso pé. Ele quer pegar. Como que não quer nada. Faz sentido. Agora, o que eu entendo é que houve uma sobreexposição dessa palavra pluralidade e da palavra diversidade, e aí ela se espalha para essa questão, não. Então, é diversidade de tudo que é diverso, não é mais universo, é diverso, não é a coisa da mesma versão. Então, é o seguinte, entra nessa questão que está aí bombando, que é a tal da revolução homoafetiva, não é? E aí, pode, não pode, faz, não faz, acolhe, não acolhe, respeita, não respeita, atende, não atende e tal. E outro dia me perguntaram, mas Zé, e aí, como é que faz se chegarem lá na sua comunidade pessoas homossexuais? O que você faz? Não faço nada. Eu vou continuar ensinando a Escritura. E, diga-se de passagem, já chegou. Chegaram lá, participaram com a gente, estudaram a Bíblia, continuam nossos amigos. Agora, a decisão, nós entendemos que é deles, eles têm que tomar a decisão. O que eles querem fazer com a vida deles. Eu não posso opinar, eu posso dar umas dicas, talvez isso não seja o melhor caminho. Agora, eu vou desrespeitar? Eu vou chutar? Eu vou morder? Eu vou jogar do terceiro andar? Não, pelo amor de Deus, é gente. Jesus morreu por eles também. Deu direito a eles de repensar. Então, essa pluralidade tem que tomar cuidado com essa palavra hoje, que ela está flutuante, né? O Marcelo, está negócio. Eu acho que o Weber realmente escolheu ela porque hoje ela está no centro do debate. E há uma certa incoerência, ou talvez uma desonestidade de quem usa essa palavra no sentido de gerar na mente pensante, né, no jovem universitário, uma ideia de tolerância. Por quê? Porque ela é tolerante apenas com aquilo que é diferente do cristianismo. Porque se eles pregam que todos são iguais, que a gente deve respeitar a todos, tudo bem. Então, se a gente deve respeitar a todos, então vocês precisam respeitar a minha posição, que diz que só tem uma posição. Então, ou eu estou certo e você está errado, ou não é possível, né? Mas essa é a minha posição, mas essa eles não aceitam. Essa, em geral, não aceitam, por quê? Porque é incongruente com a própria verdade do cristianismo aceitar que todas as verdades sejam possíveis. Tem um artigo muito interessante. Agora esqueci o nome do pastor. Poxa vida. O que estava em Goiás, da Presbiteriana. O Augusto Nicodemos Lopes, exatamente. O doutor Augusto Nicodemos Lopes publicou um artigo faz alguns anos criticando o relativismo. Todo mundo é relativista, não sei o quê, mas todo mundo para no farol vermelho. Ué, por que o farol vermelho não é relativo? Né? Se eu parar no farol vermelho
e alguém bater em mim, o cara furar o farol e bater em mim, eu vou reclamar, baseado num absoluto. Exatamente. Né? Entre outros exemplos. Então, esse negócio de relativismo é relativo. Não, eu não tenho muito problema com essa questão do relativismo no aspecto de possibilidades de se entender o mundo. Então, talvez a grande dificuldade dos jovens que chegam na universidade, oriundos das igrejas, é que, primeiro, a gente não teve, nossa liderança não se preparou nesses ambientes. Então, é raro. Eu vou falar dos batistas, a coisa é mais rara. Né? Hoje nós temos mais gente já desses ambientes. Segundo, mesmo alguns ambientes que têm isso, nós ainda vivemos um ambiente beligerante. Ou seja, nós e eles. Vamos falar de nós. Falar de nós. Eu vejo muitos jovens cristãos que chegam na universidade, eles vivem de um saudosismo que eles não viveram. Então, eles lembram de algumas coisas que foram fantásticas na universidade lá nos anos 60, em outro país, que eles não viveram. E aí eles querem reproduzir isso a todo custo na faculdade. Bom, dá o primeiro baque aí, porque o sujeito botou na cabeça, eu brinco, né? Que ele botou na cabeça que ele tem que defender Jesus. Rapaz do céu, vamos parar para pensar. Por favor, estou 2 pastores aqui. Só se eu li a Bíblia errado. Pode ser, eu devo ter lido a Bíblia errado. Advogado é Jesus. Eu não preciso ser advogado de Jesus. Então, o que acontece? Um professor entra na sala de aula e, para trollar a meninada, para provocar a meninada, ele fala assim, Deus não existe. Rapaz, o moleque chegou lá. O pastor já encomendou ele a tudo que foi corrente de oração quando disse que ia para a universidade. Certo? Ele já está apavorado. Aí vai um pagão, incircunciso, filisteu, dizer que Deus não existe. Ele simplesmente levanta e começa a brigar com o professor. O cara queimou o filme. Ele já fechou porta para as amizades possíveis que ele poderia fazer. Agora, ele não percebeu, ele não foi treinado que aquilo é uma provocação, justamente para o professor medir a sala e ver quem é quem aqui, não é? E sendo assim, esse mais corajoso, ele acaba saindo, ele acaba achando que ele está saindo o grande defensor da fé cristã no campus universitário. Ele é um grande bobão, essa é a verdade. Se expôs de graça, fica marcado pelo professor, fica marcado pelos colegas. Ele esquece que se aquele cara que está ali na frente, dando aquela aula XYZ, minimamente, aquele cara tem um mestrado, aquele cara tem um doutorado, muitas vezes um pós-doutorado, ele não é inocente, ele está provocando mesmo. E você não pode cair nessa de bobeira. Deixa, respira. Eu aprendi com um pastor amigo meu antigo. Bateu em você? Bateu. Absorve, respira, pensa, depois reage. O que a Bíblia fala sobre isso? Todo homem seja... tardio para se irar. Tardio para falar. E pronto para... ouvir. Então, mas essa meninada, ela entra beligerante. Não, eu vou aqui defender os princípios. E quando ele começa a levar algumas perguntas sobre o que ele achava como princípio, e ele não tem muita firmeza nesses princípios que ele disse que defendia, aí a coisa balança. Opa, essa parte não me contaram. Bom, por aí vai. Preciso encerrar o bloco. Antes a gente vai ver o vídeo, que nós não sabemos o nome da pessoa. Eu também não sei qual é o recado dela. Vamos ver. Heber, antes de mais nada, parabéns pelo programa. É sempre muito bom, muito edificante, eu já aprendi demais com vocês. Minha sugestão para o debate está em cima da última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Tem alguma relação essa última trombeta com a última trombeta de Apocalipse capítulo 11? Se tem, a teologia pré-tribulacionista está definitivamente equivocada? Se não tem nenhuma relação, o que seria então essa última trombeta? Quantas soarão ou já soaram antes desta última trombeta? Deus abençoe vocês. Eu me chamo Paulo Giovanni, moro em São José dos Campos, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém. Assisto o programa com minha esposa Lília e minha filhinha Lívia. Eu vou matar a Angélica. Tá aí, ó, você deu uma Eu vou matar a Angélica. Hein? Ela acabou de confessar para mim, eu não vi o vídeo até o fim. Aí, tá vendo? Aí, ó. Né? E ela foi minha aluna. Então a culpa é minha, né? Eu que não ensinei direito. Tinha que assistir tudo até o fim. Ele se identificou, Giovanni.
São José dos Campos, obrigado pela sua sugestão, muito legal. Retira a bronca. E retiro a bronca. Retiro a bronca e me penitencio. E depois eu mato a Angélica. A gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E estamos discutindo hoje a questão do esfriamento na fé dos jovens que são crentes e que depois entram na universidade. O Estevão Serpa, ele publicou no Facebook, na nossa página lá, o seguinte: o maior ataque nas universidades é em relação aos 11 primeiros capítulos da Bíblia. Se as igrejas investissem mais no criacionismo, os jovens estariam mais preparados. Ciência e religião se complementam, os pais da ciência moderna eram cristãos. O problema é que as igrejas não ajudam os jovens a harmonizar os dois conceitos. E as que ensinam boa parte dos jovens não demonstram interesse. É isso mesmo, reverendo? Eu listei há um tempo atrás umas 6 ou 7 frases assim que seriam desafios hoje para o jovem universitário. E um deles é esse, né? A gente ter a coragem de tratar do tema do conflito entre criacionismo e evolucionismo na perspectiva cristã, né? E esse realmente é um tema que é onde está a raiz de um dos grandes problemas para eles hoje, em que é a suposta incompatibilidade entre fé e razão, justamente por causa do tema do criacionismo. Ou seja, já que não se pode discutir criacionismo do ponto de vista científico, então não há compatibilidade entre fé e razão. Ou seja, uma ilação. Fé e ciência. Mas é um dos pressupostos que a turma, digamos, ateísta, secularista, militante, né? Nesse ponto aqui, eu quero retomar a fala do Zé Libélio, talvez discordando um pouco do aspecto de que é apenas uma provocação, porque, de fato, essas agendas, digamos, de coletivos, as agendas de um secularismo hoje mais evidente na sociedade, causa LGBT, causa feminista e demais outros coletivos, que puxa muito dessa ideia de que há hoje uma liberdade que não é vista lá fora da universidade, mas aqui a gente tem que viver essa liberdade porque todos são iguais, etc. E os que foram tão massacrados lá fora, agora a gente tem que tomar o nosso espaço, etc. e tal. Uma das bases disso é que tudo aquilo que a fé defendia foi por terra quando você separa, ou seja, você adentrou os portões da universidade, você não pode mais falar de fé, porque fé é algo única e estritamente pessoal, de uma convicção pessoal, não é ciência. Então, um dos pontos é esse, a questão de Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis é uma dessas bases para essa suposta incompatibilidade que essa turma coloca. Como é que se lida com isso lá na Toca, Libélio? Bom, nossa abordagem é o seguinte: quando eu estou falando de professor, né? Há realmente espaço na universidade para que esses coletivos surjam, essas aglomerações, esses agrupamentos surjam. Eu não os defendo, vamos dizer assim, na forma agressiva que são, mas nós temos que fazer uma meia-culpa. Em que aspecto? Quando nós, agora eu vou fazer uma avaliação cristã da história, assumindo a culpa. Quando nós, cristãos, assumimos o poder geral, nós paramos de fazer o básico que Jesus mandou fazer, que era prestar atenção no outro. E isso levou alguns séculos. Isso provocou, nos de fora da igreja, muito rancor, muito ódio, muita ira, por conta da violência com que a igreja atuou. Hoje a gente dá graças a Deus pelos avanços da medicina. Você acabou de mostrar ali um produto que ajuda isso, ajuda aquilo, ajuda aquilo outro. Nós temos um trabalho lá na Itália, em Pádua, onde Galileu Galilei foi professor, Nicolau Copérnico foi professor.
e nós fomos visitar o lugar onde eram ministradas aulas de ciência e medicina no século XVI, está lá até hoje. E era um auditório em arena, espiral, onde para os professores poderem ensinar sobre anatomia, eles tinham que fazer um cambalacho, usar uma palavra chula aqui, pegar um corpo de um indigente, colocar na mesa, alguém ficava na porta vigiando. Lá no fundo passava um rio, hoje está canalizado, mas passava uma espécie de um córrego, um riacho. Alguém ficava vigiando, enquanto aquele corpo era dissecado, para poder aprender um pouco sobre anatomia. Até é engraçado, a Universidade de Padova é a primeira na Europa, no mundo, a formar uma mulher médica. Isso é fenomenal. E avisar, quando a polícia da igreja vinha, tinha que parar tudo. O que eles faziam? Puxavam uma espécie de escotilha lá de alçapão, o corpo caía na água e ia embora. Quando os caras chegavam, não tem nada aqui, estamos só conversando. Porque a igreja exerceu esse poder de maneira truculenta e obscura. Então isso causou um ranço tremendo. Tanto é que entrou para a história o quê? Quando a Revolução Francesa surge, um pouquinho antes, o tal do Renascimento, o tal do Iluminismo, e os seus filósofos começam a surgir, começam a pensar, a Reforma Protestante surge por conta de outras coisas, mas proporciona toda essa abertura. Então, nesse aspecto, eu acho que falta da nossa parte admitir que nós pisamos na bola. Nós pisamos na bola quando quisemos impor, de maneira truculenta, nossas verdades. Eles acabaram, vamos dizer assim, invertendo o jogo. Hoje nós estamos sofrendo o resultado dessa inversão do jogo. E, claro, quem perde normalmente fica bravo. E ele quer reagir. Por isso, chegamos hoje nesses ambientes de maneira truculenta. Nós abrimos mão, vamos falar de Brasil, de nos envolvermos na vida pública, na sociedade de um modo geral. Ou então nos relegamos a usar essa nossa influência de maneira silenciosa, que a gente chama de maioria silenciosa, aquela coisa toda. E, resumo da ópera, quem que assumiu as posições de destaque e que tem o poder da caneta no nosso Brasil? Vamos falar só do Brasil. Justamente as pessoas que vieram desse ranço contrário à religião. É claro, se eles têm o poder da caneta, eles vão agir em favor das suas convicções. A minha tarefa hoje é o que eu falo com o pessoal, olha, vocês estão falando de universidade, mas vamos lá, a primeira universidade que a gente tem notícia, ela não é nem cristã, ela é islâmica, ela nasce em Marrocos, existe até hoje, ela nasce em 890 para tentar entender, não é nesse conceito todo que a gente tem, mas para tentar entender como é que foi que Alá construiu as coisas. Né? E depois, é que vai aparecer a primeira que a gente tem ali na Europa, que é Bolonha. 1000 anos depois, quase. Valdir, deixa eu ler mais uma opinião aqui. O Valdir Coleto publicou o seguinte: a maioria, não todas, nem escola bíblica para jovens e adultos tem. E estão preocupados com isso. Quer dizer, não estão, né? E fala sério, em algumas escolas bíblicas para crianças, não todas, é só um lugar para a criança ficar e não atrapalhar o pastor na hora de pregar. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Aí o Valdir está questionando isso, né? Como é que nós vamos preparar os jovens se... Enfim, talvez esse engessamento... Eu não sei, eu tenho algumas reservas também, porque, como o irmão falou, a igreja tem que propor as perguntas, ela não pode se tornar refém do mundo, né? Exatamente. Então, comprar a agenda... Ele fala refém do mundo e aponta para mim. Você viu o que ele fez ali? Gravou esse negócio? Não. Ele foi refém do mundo e apontou para mim. Está com maneira de perseguição, isso é mau sinal, hein? Bom, a ideia é que a igreja não precisa se pautar pela agenda que a sociedade impõe. Mas também não pode ignorar. Né? A gente não pode ficar fechado. Mas ela pode dar as razões para a agenda estar na pauta. Sim, mas nós abrimos mão disso. Esse aqui é meu ponto. Nós precisamos de gente, ó, vamos observar. No meu ambiente, quando se fala de vocacionado, do que nós estamos falando? Quem é vocacionado para nós? Aquele que Deus chamou. Para quê?
para pregar o evangelho. Ah, então. Quer dizer, um advogado Que é um não é equívoco vocacionado? do ponto de vista da teologia formal da reforma, que o vocacionado é aquele que é chamado por Deus para melhorar o mundo, seja onde ele estiver. Seja na medicina, na advocacia. Um advogado não é vocacionado? Um engenheiro não é vocacionado? Um administrador não é vocacionado? Um contador não é vocacionado? Esse é o meu problema. É nosso problema. Por quê? Porque aí o camarada, no domingo, é uma música do seu tempo. Ora, domingueiro nunca queira ser. Já cantou essa música aí? No domingo ele é santarrão, né? A segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não. Então, o que acontece? Ah, não, eu sou engenheiro. O que eu faço não tem nada a ver com a minha fé. Nós, olha, eu quero ser muito cauteloso aqui, mas às vezes a sensação que eu tenho, nós somos responsáveis pela secularização, muito mais do que a gente queira admitir. Porque a gente divide. Isso é sagrado. Isso é santo. Agora, eu acho que é importante, assim, dentro do nosso tema, a gente saber que há movimentos, que há esperança, principalmente, para o jovem e para as igrejas que fatalmente, como o Zé levantou, vão mandar os jovens para a universidade cada vez mais. E tem que mandar. Que são núcleos de alunos cristãos envolvidos fortemente diante de Deus e com as suas atividades de mudar essa história. Ou seja, ainda que seja uma reação enfim, tardia em certo sentido, né? No sentido de a gente ter uma estatística desfavorável, né? Hoje, mas são movimentos assim que dão segurança para os jovens de que eles vão conseguir conciliar a sua vida acadêmica e profissional futura com os fundamentos da sua fé, né? Sim, e aí a gente está chamando aí, evocando aí a memória do John Stott, né? Saudosa memória, com os movimentos estudantis, né? Ali do final do século XX, que hoje ainda tem reverberado aí nas universidades. A ABU vem daquele tempo e tem um trabalho forte nas universidades. Movimentos como a Toca, imagino eu, são movimentos que são muito purulantes no meio universitário, assim, grupos que se desenvolvem na universidade, continuam esse ministério fora da universidade, inúmeros deles. Hoje a gente tem alguns movimentos que são igrejas que nasceram, talvez, eu não sei se seja o caso do ministério do irmão, mas igrejas que nasceram de movimentos universitários. Grandes avivamentos na história começaram na universidade e isso continua acontecendo, né? Então, eu acho que é importante a gente saber que o jovem, quando ele ingressa na universidade, ele deve ir com esse propósito. De fato, é um campo perigoso, é um campo onde pessoas estão preparadas para tentar dissuadi-lo do evangelho, mas ele tem a força maior que é o próprio evangelho. Olha, Tainá Souza, ela diz assim: as igrejas investem bastante em atividades para jovens. No entanto, acredito que deveriam focar no conteúdo bíblico, conhecimento de Deus e oferecendo suporte firme e próximo da sua realidade, para que os jovens estejam cada vez mais firmes na palavra e não sejam influenciados pelos colegas e professores ou por convicções que divergem da palavra de Deus. Ela está falando de atividades voltadas mais para entretenimento, distração. Pois é, mas eu ando muito, eu me chamo muito a pregar por aí. Aí eu chego lá, sábado à noite, eu faço a pergunta assim: por que cargas d'água toda vez que os crentes jovens se convencionou fazer um culto de jovens no sábado à noite, é a hora do jovem, os caras fazem um mini culto do domingo com um pouquinho mais de barulho? A gente não sabe sentar para fazer uma roda de conversa. A gente não sabe sentar para falar das nossas dificuldades. Não. Repete exatamente a mesma fórmula do domingo. E aí fica se queixando que o meu colega não vem. É claro, se ele não vai no domingo, ele vai no sábado, é a mesma coisa. E agora, isso não é dar resposta ou viver a reboque do mundo. Mas vamos usar... É ser engessado. Vamos usar a inteligência. Vamos parar para pensar um pouquinho, porque as pessoas... elas não mudaram, o ser humano não mudou. O ser humano continua buscando paz, o ser humano continua buscando felicidade, buscando prosperidade, vida calma e tal. Agora,
o que eu vejo nos jovens cristãos? E aí, talvez, para nos ajudar a pensar dentro, quando o cara entra lá. A primeira coisa que os cristãos fazem é se isolar. Ele se isola. Nós andamos na contramão. Quando o camarada entra, a gente fala, faça amizade. O quê? Com aqueles caras? Faça amizade. Faça amizade baseada em Lucas 16, 9. Ou seja, o camarada investe tudo que ele puder para que, quando acabar as riquezas deste mundo, os seus novos amigos os receberão nos tabernáculos eternos. Parábola do mordomo infiel. Olha aí, tá vendo? Agora, Heber, você tá lendo a Bíblia. Só para falar que eu não sou do mundo, eu sei Bíblia, tá? Fica apontando. Só um aspecto aqui, até na linha do que a telespectadora sugeriu ali, que a gente tem que voltar para a Bíblia, eu queria dar um contraponto e reafirmando o que ela falou, mas ir um pouco além, né? Às vezes a gente fala assim, temos que ir para a Bíblia, mas a gente não sabe muito bem o que isso significa. A gente precisaria, hoje existe um estudo muito forte nas universidades sobre a cosmovisão cristã, né? Ou seja, a forma como a Bíblia nos ensina a ver o mundo, mas não ver o mundo a partir dos textos bíblicos ou de um estudo bíblico, digamos, dominical, mas uma compreensão do que o mundo é a partir de um fundamento cristão, né? Há, assim, uma sugestão muito boa para os jovens que estão na universidade, na editora Monergismo, você vê lá o pacote de cosmovisões. Tem autores, já dos últimos 20 anos para cá, falando sobre a cosmovisão aplicada, inclusive, a cada aspecto que o jovem estuda na universidade. Então, cosmovisão cristã aplicada à psicologia, cosmovisão cristã aplicada à engenharia e assim legal. Por diante. Isso é um material. Então, tem um autor que morreu no semestre passado, James Sire, tem uma contribuição grande, a obra clássica dele é Dando Nome ao Elefante, ou seja, de onde vem o universo, enfim, quando a gente não tem respostas, a gente vai colocando coisas ali, né? Outros autores também. Então, inclusive agora na universidade, a gente tem como matéria genérica para todos os cursos, a gente tem Introdução à Cosmovisão Reformada. Legal. Ou seja, todos os cursos que nós temos, o aluno no segundo semestre... É o ciclo básico lá. Ele tem nesse preparo comum, da grade curricular comum, vamos ver. A gente tem eu preciso chamar a matéria chama que o Zeca fez lá na Crentolândia. Eu quero saber o que disseram para ele sobre o tema de hoje. Por que tanto jovem cristão abandona a fé quando entra na faculdade? Influi também muito as amizades, né? O grupo conforme o grupo que eles se envolvem, entendeu? E muitos eles estão fracos também na fé, né? Porque se você está firmado na rocha, dificilmente você cai. Eu acredito que não tenha a fé firmada mesmo, porque a partir do momento que você tem a sua fé bem enraizada, nada vai te abalar, não é uma faculdade que vai te abalar. Muito pelo contrário, você vai ser usado na faculdade. Eu vou começar agora, né, nesse próximo mês, e eu peço a Deus sempre que me oriente, né, que eu sempre possa ser influenciadora e não influenciada. Eu acho que a dificuldade está em enfrentar o mundo, enfrentar as adversidades, né, as situações. Eu acredito que tem um pouco de falta de fundamento da palavra, acho que às vezes a igreja se preocupa muito em atrair os jovens, mas não fundamenta eles no evangelho, então a hora que vem a adversidade eles caem. E falta também um pouco de trabalho das igrejas dentro da faculdade, de manter eles firmes ali, né? Mas é possível. Cai bastante, mas volta, pediu perdão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo é boa, né? Diga lá, Liberto. Eu tive aula com um camarada chamado Carlos Lacker. Ele dizia o seguinte: tudo que está na Bíblia é verdade. E eu concordo. Mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Tem muita coisa que o jovem vai ouvir que aparentemente não tem relação nenhuma direta com o texto bíblico. E quando aquela irmã diz lá, não, precisamos ensinar a Bíblia, estudar a Bíblia, eu não duvido nada disso. A pergunta é, com que óculos você vai ler a Escritura? E isso, os pastores têm culpa nessa história, eu faço parte disso. A gente usa um óculos
para interpretar o texto, às vezes há pretexto. Então, o que eu vi, o que eu tenho visto na universidade? É impressionante por parte dos professores. Eles têm devoção pelos textos que eles estudam, pelas matérias que eles têm devoção. Eles sabem de cor os textos, trechos imensos e tal. Como uma das mocinhas ali falou, o camarada não está firme. Para ele, a Bíblia, o nosso livro sagrado, é a Bíblia. O que é a Bíblia para você? A Bíblia, eu escuto isso dos crentes. Mas, olha, gente, a Bíblia diz isso aqui. Mas sabe como é que é, né, Zé? A Bíblia é a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não é Deus falando. É mais um livro que ele põe ao lado do Gibi da Mônica. Enquanto nós andarmos nesse caminho, realmente fica difícil. Agora, nos falta, eu tenho conversado muito isso, nos falta, no meu entendimento, conversar com a liderança e abrir um pouco mais. No sentido de, tem coisas e tem assuntos que são espinhosos e que nós precisamos tratar. Com a maior liberdade possível. O que não pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu conosco, é eu levar um menino, estudante de doutorado, de física, e ele chegar a uma escola dominical e o cara está querendo aprender, e aí o professor está lá ensinando sobre o dilúvio. E aí ele faz uma pergunta simples, ele não é nem evolucionista, nem criacionista, ele fala assim, mas eu queria entender, à luz do que eu já li, porque eu já li isso, já li isso, já li isso, já li isso, o dilúvio, o senhor entende que o dilúvio foi universal ou foi local? Do ponto de vista de quem escreveu a história do dilúvio. Rapaz, o camarada quase bateu no menino e jogou ele pela janela. Seu incrédulo, e não sei o quê. Gente, não é assim. Nós lemos na Bíblia lá que Josué orou e o sol parou. Opa! O Copérnico veio e disse, olha, gente, não é o sol que roda em volta da Terra. É a Terra que roda em volta do sol. Tem um quiprocó tremendo. Mas hoje nós estamos aí, pensando em povoar Marte. Descobrimos que não era bem assim. O que Josué viu? O sol parar. Foi isso que ele viu. Do ponto de vista dele. Claro. Exatamente. Mas nós sabemos hoje, pela física, que, na verdade, é o contrário. Foi a Terra que parou. E aí, o Josué perdeu a fé, o Josué entendeu tudo errado, eu, por descobrir essa nova maneira de pensar, deixei de crer no Senhor Jesus? Não. Essa é a nossa briga maior. Deixa eu terminar o programa aqui, porque senão eu vou perder o emprego. O Luan Machado publicou Atividade para Jovens, é apologética. Isso. Ensino correto da fé cristã, não apenas brincadeiras e divertimento. A faculdade ataca a racionalidade da fé, coisa que a igreja deveria se preocupar em defender e não faz. Eu estou lendo agora um livro para começar um estudo com a psicologia. 3 fatores que levaram a essa situação de oposição entre cristianismo e fé. O iluminismo, do final do século XVIII, que questiona todo o domínio da igreja. A leitura a partir do método histórico-crítico do início do século XX, que diz que a Bíblia é um livro como qualquer um outro que precisa ser analisado, e a Revolução Sexual dos anos 60 nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, esses fatores contribuíram para esse momento de secularidade. Agora, só para fechar, eu gostei da primeira fala lá no Shopping do Povo, na Crentolândia, dizendo assim, por que o jovem sai? Por causa do pecado. Porque ele chega lá, vai ter festa, vai ter liberdade, vai ter bebida, e ele dá vazão à sua natureza pecaminosa. É bem por aí. Bom, quem quiser continuar o debate, o pastor Zé Libério e o reverendo Marcelo Coelho estão à sua disposição. O contato deles está publicado no vejamsó.com, no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? 50% disseram que não, que as igrejas não investem pouco, não. Tá bom. 1.100 pessoas votaram até agora. A gente se vê no próximo Vejam Só. Desculpe estourar o horário.